Bem, então, agora com o propósito de conseguir resolver equações polinomiais ou equações algébricas de grau maior que 2, é que nós vamos estudar esses famosos teoremas que você está vendo aqui na tela. Teorema fundamental da álgebra e teorema da decomposição. É claro que esses teoremas se aplicam também para equações de grau 1 e de grau 2. E esse teorema, por exemplo, da decomposição, você já viu no primeiro ano do ensino médio, mas você viu ele aplicado a uma equação de segundo grau. É bem provável que talvez você se lembre dessa fórmula aqui, olha. Quando a gente falava lá de funções quadráticas, tipo ax quadrado mais bx mais c, você deve se lembrar que tinha uma forma fatorada, que era assim, ó. A que multiplica x menos x1 que multiplica x menos x2. Você viu isso no primeiro ano do ensino médio. Foi nesse momento aqui que eu expliquei exatamente o que eu vou explicar agora, mas valendo para qualquer equação. Lá você viu especificamente para funções quadráticas ou equações de segundo grau. Bem, mas por que vão ajudar? Esses teoremas vão ajudar em quê? Vão ajudar em aprendermos a calcular ou resolver equações de terceiro grau, de quarto grau e assim por diante. Bem, então vamos ao primeiro teorema aqui, olha, o teorema fundamental da álgebra, que é este aqui, ó. Então esse aqui é o primeiro teorema que nós estamos falando, ó. Esse teorema diz o seguinte: todo polinômio de grau n com grau maior ou igual a 1 admite ao menos uma raiz complexa. Isso é uma coisa fácil de perceber, porque, por exemplo, numa equação do primeiro grau, que eu acabei no outro vídeo comentando, você encontra pelo menos uma raiz real, mas uma raiz real também é complexa, porque os reais estão contidos nos complexos. Quando você resolve uma do segundo grau, você encontra duas raízes. Às vezes pode ser real, às vezes pode ser complexa. Então, esse teorema está garantindo que você sempre encontrará uma solução. Ah, mas não tinha aquela questão de não ter resposta real? Não, mas aqui nós estamos falando de raiz complexa, ó. Então não vai ter aquele problema do delta negativo. Então, o que esse teorema está garantindo é qualquer equação que você tentar resolver vai dar certo, dentro do conjunto dos complexos. O segundo teorema, esse é o mais importante. Veja o que esse teorema diz. Seja p de x um polinômio de grau n, pode ser grau 1, grau 2, grau 3, qualquer grau que nós quisermos, com n maior ou igual a 1, dado por p de x igual a nx elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, até o último termo, que é o termo independente, a zero. Então está o nosso polinômio aqui. Quando você bate o olho no polinômio, qual a coisa principal que você tem que ver? Você tem que olhar este primeiro coeficiente aqui, ó, que é o coeficiente dominante. Quer dizer, é o número que vai estar na frente do x que tiver o maior expoente. Esse vai ser o mais importante de todos. Por quê? Você vai pegar, dar um Ctrl C, Ctrl V e colocar ele aqui na frente de novo, ó. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui assim, ó, um polinômio p de x igual 2x ao quadrado menos 6x mais 4, por exemplo. O que eu faço? Eu venho aqui e pego o primeiro número, ó, o número que está acompanhando o x que tem o maior expoente. Pegou ele? Beleza. Dá um Ctrl C, Ctrl V e copia ele aqui na frente. Beleza. Feito isso, o que vai ser possível? O que o teorema garante para você? Que você vai conseguir pensar na seguinte coisa. Primeiro que se o polinômio tiver grau n, por exemplo, se fosse grau 2, significaria que você teria raiz 1 e raiz 2. Se o grau fosse 3, você teria raiz 1, raiz 2 e raiz 3. Se o grau fosse 4, raiz 1, raiz 2, raiz 3 e raiz 4. E assim por diante. Ou seja, a quantidade de raízes de um polinômio é exatamente igual ao grau dele. Então, se for um polinômio de primeiro grau, você tem uma raiz. Se for um polinômio de segundo grau, duas raízes. Polinômio de terceiro grau, 3 raízes. Polinômio de quarto grau, 4 raízes. E assim por diante. A quantidade de raízes é exatamente igual ao maior expoente de x. Depois, você vai conseguir fazer várias multiplicações. Ó. Aqui, ó, multiplicações, multiplicações, multiplicações. E o que serão os fatores dessas multiplicações? Você vai ter, ó, x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz, até você chegar em x menos a última raiz. Então, quantos parênteses desses multiplicandos vão existir?
vão existir a mesma quantidade que for o expoente do maior x. Então, por exemplo, se eu tiver um polinômio que for de terceiro grau, então eu vou ter 3 parênteses, porque eu vou ter raiz 1, raiz 2 e raiz 3. Se for um polinômio de quarto grau, eu vou ter quantos parênteses desses multiplicando? 4, porque eu vou ter raiz 1, raiz 2, raiz 3 e raiz 4. Então, ou seja, você vai conseguir decompor o seu polinômio numa multiplicações de parênteses da seguinte maneira. Antes dos parênteses, você copia o coeficiente do x que tiver maior expoente. Copiou, colou. Vezes, abre parênteses. Quantos parênteses vão ter multiplicando? A mesma quantidade do expoente maior que tiver. Então, se fosse 2, 2 parênteses. Se fosse 3, 3 parênteses. E assim por diante. E aí vai ficar x menos a primeira raiz, x menos a segunda, x menos a terceira, conforme a quantidade do expoente n que nós tivermos aqui. Ou seja, nós vamos conseguir fatorar ou decompor o nosso polinômio. Isso vai ser uma vantagem enorme, como você vai perceber daqui a pouco, quando eu fizer com exemplos numéricos. Qual a consequência do teorema da decomposição? Essa consequência linda, maravilhosa e cheirosa que você está vendo aqui. Olha. Toda equação polinomial de grau n, com n maior ou igual a 1, admite exatamente n raízes complexas, que é o que eu havia mencionado há pouco tempo. Essas 3 observações aqui vão ajudar muito nos nossos problemas. Olha. A primeira delas, dizemos que cada um dos polinômios do primeiro grau, x menos r1, x menos r2, x menos r3, até o último x menos rn, é um fator de p de x. Isso. O que é um fator? Fator são as parcelas de uma multiplicação. Por exemplo, se você vem aqui e fatora o 12, por exemplo, dá para dividir por 2, dá 6. Dá para dividir por 2, dá 3. Dá para dividir por 3, dá 1. Você fatorou. Então, o 12 ele pode ser escrito da seguinte maneira. 2 vezes 2 vezes 3. Cada um desses aqui, cada uma dessas parcelas na multiplicação recebe o nome de fator. É por isso que cada um desses aqui também são fatores. Por isso. Pode-se mostrar que, com exceção da ordem dos fatores da multiplicação, a decomposição de p de x em termos de suas raízes é única. O que está dizendo aqui? Aqui está dizendo assim, se, por exemplo, o João pegar, por exemplo, esse polinômio aqui, vamos pegar um polinômio aqui, p de x igual x quadrado menos 5x mais 6. Este polinômio aqui, se você vai lá e calcula o x1 e o x2 deles, o x1 daria 2 e o x2 daria 3. Se você fizesse lá pela fórmula de Bhaskara, você encontraria estas respostas. x1 igual a 2 e x2 igual a 3. Se eu fosse fatorar esse polinômio, a fatoração dele ficaria assim, p de x igual, qual é o número que está na frente do maior expoente de x? 1. Aí você copia ele e cola aqui. X menos a primeira raiz. Então, a primeira raiz é 2. Então, x menos 2. X menos a segunda raiz. Qual que é a segunda raiz? 3. Então, x menos 3. Veja só, o que está sendo dito aqui nessa segunda observação é que se o João pegasse esse polinômio aqui para decompor e o José pegasse o mesmo polinômio para decompor, eles não chegariam em respostas diferentes. Eles sempre chegariam na mesma resposta, que é essa que eu estou colocando aqui. Por isso que ele está dizendo aqui, a decomposição é única. Quer dizer, só há uma maneira de decompor. A única exceção pode ser a ordem dos parênteses. Talvez o João fizesse 1 que multiplica x menos 2 vezes x menos 3. E o José fizesse 1 que multiplica x menos 3 vezes x menos 2. Só a ordem que mudaria. Mas a decomposição é idêntica. É isso que está mencionando aqui nessa segunda observação. Terceira observação. P de x é divisível por cada um de seus fatores, individualmente. Então, se eu pegasse, por exemplo, ali, x quadrado menos 5x mais 6, eu consigo dividir ele tanto por x menos 2 quanto por x menos 3. Sempre vai dar certo, justamente por ser um fator. E também por qualquer produto desses fatores. Ou pode ser divisível até mesmo por isso daqui,
Eu consigo dividir o polinômio x² menos 5x mais 6, tanto isoladamente, por um ou por outro fator, ou pelos dois multiplicados. É isso que está dizendo essa observação. Isso vai ser muito útil na hora de resolvermos problemas. Então, vamos começar a resolver problemas justamente pensando nesses polinômios, a partir de agora no próximo vídeo. Acompanhe aqui comigo.